Hoje vamos mergulhar fundo no cosmos para investigar uma mensagem que veio de muito, muito longe. Vamos desvendar a história do 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já confirmado a cruzar o nosso sistema solar. E essa é a grande questão, não é? Este cometa não é só uma rocha a flutuar no espaço. Ele é um enviado, uma amostra de outra vizinhança cósmica. Então que pistas é que ele trouxe na bagagem sobre a sua casa distante? Bem, vamos começar esta história, que parece um verdadeiro thriller de detetives do espaço. Tudo começa com uma descoberta, e logo a seguir, uma corrida frenética para entender o que, exatamente, estava a passar por aqui. Tudo começou aqui, a 1 de julho de 2025. O sistema de alerta Atlas, lá no Chile, apanhou um pontinho de luz muito fraco que recebeu aquele nome provisório, A11PL3E. Mas olha, foi rápido. Astrónomos profissionais e amadores do mundo inteiro viraram os seus telescópios para ele, porque perceberam logo que aquilo não era um objeto comum. E este número é a chave de tudo. É o que chamamos de excentricidade orbital do cometa. Para se ter uma ideia, qualquer valor acima de 1 já significa que a trajetória é uma via de mão única, que o objeto não está preso ao nosso Sol. Agora, um valor de 6.137, isso é simplesmente astronómico. Era a prova final de que ele era só um visitante de passagem. Agora reparem na velocidade, 58 km por segundo em relação ao Sol. O 13I/Atlas não estava só de passagem, ele estava a acelerar a fundo. É mais do dobro da velocidade do Oumuamua e bem mais rápido que o Borisov. Uma velocidade tão alta que seria impossível ele ter ganho dentro do nosso sistema solar. E isto aqui explica perfeitamente o que isso significa. Uma trajetória hiperbólica é um bilhete só de ida. O 13I/Atlas entrou, deu uma volta ao Sol e foi-se embora para sempre. A gente só teve uma única oportunidade para o estudar. Então, como é que a comunidade científica teve a certeza absoluta? Bem, foi um esforço global. Dezenas de observatórios confirmaram a sua trajetória. Os cientistas até foram procurar em dados antigos e encontraram imagens de pré-descoberta que já o mostravam a aproximar-se. Ao seguir o seu rastro para trás, viram que ele vinha da direção de Sagitário. E pronto, foi oficialmente batizado. 13I, o nosso terceiro intruso interestelar. Certo. Agora que a origem dele estava confirmada, a investigação mudou de foco. A pergunta passou a ser: do que é que este mensageiro era feito? Qual era a sua composição química? E aqui entrou em cena o poderoso telescópio espacial James Webb, que nos deu as pistas cruciais. Ele revelou uma coma difuva, que é basicamente uma nuvem de gás e poeira que o cometa liberta à medida que aquece. Essa coma era a nossa amostra. O núcleo em si era bem pequeno, com menos de 6 km, mas o material que ele soltava, isso contava uma história e tanto. E aqui está a primeira grande surpresa. Ao analisar a luz que passava por essa nuvem de gás, os cientistas descobriram do que ela era feita. E, esmagadoramente, era dióxido de carbono. Sim, havia também monóxido de carbono, um pouco de água e outras coisas, mas o CO2 era de longe o protagonista do espetáculo. E atenção, isto não foi uma anomalia pequena. Foi uma das maiores concentrações de dióxido de carbono alguma vez detectadas num cometa. Esta foi a primeira grande pista de que o 13I/Atlas se formou num ambiente muito, mas muito diferente dos cometas aqui do nosso sistema solar. Vamos pôr isto em perspectiva. Este gráfico compara a quantidade de dióxido de carbono com a de água. Os cometas do nosso sistema solar, os típicos, têm uma proporção bem baixa. O 13I/Atlas, com uma proporção de 8:1, está noutra liga, completamente fora da escala. Isto sugere que ele se formou num lugar muito, muito frio, bem longe da sua estrela-mãe. Mas as pistas não acabaram por aí, não. Outros telescópios detectaram gás cianeto e, curiosamente, vapor de níquel. O mais estranho foi a ausência de ferro, que normalmente aparece junto com o níquel. Para além disso, ele tinha muito poucos compostos de carbono complexos. Cada nova descoberta adicionava mais uma camada de mistério à sua identidade. Com a sua química toda analisada, a próxima grande questão era de onde, e talvez mais importante, de quando é que este objeto veio. A resposta estava escondida na sua velocidade e na sua trajetória. A sua trajetória não era plana, sabe? Em vez de viajar pelo plano principal da nossa galáxia, onde a maioria das estrelas está, ele veio como que de cima, num ângulo bem acentuado. Este tipo de movimento é típico de estrelas do disco espesso da Via Láctea, que é uma população de estrelas mais velhas e dispersas, bem mais antigas que o nosso Sol. E isto leva-nos a uma conclusão de arrepiar. As estrelas do disco espesso são muito antigas.
As estimativas colocam a idade do 3i/Atlas entre 7 e 14 mil milhões de anos. Olhem só para esta linha do tempo. O nosso sistema solar só se formou há 4,6 mil milhões de anos. Isto significa que este cometa pode ser um sobrevivente de uma era muito, muito antiga da nossa galáxia. E aqui está. Se estas estimativas estiverem certas, o 3i Atlas não é só um visitante de outra estrela. É um visitante de outro tempo. Uma verdadeira relíquia cósmica que nos dá um vislumbre das condições que existiam na Via Láctea muito antes de o Sol sequer sonhar em nascer. E então, vamos juntar todas as peças do puzzle. O que é que aprendemos com este mensageiro interestelar? Qual é o verdito final desta investigação científica? A história mais provável parece ser esta. Ele nasceu num disco de gás e poeira à volta de uma estrela jovem, num lugar bem frio e rico em dióxido de carbono. A certa altura, uma perturbação gravitacional, talvez um planeta gigante a passear por ali, atirou-o para fora do seu sistema e depois ele vagueou sozinho pela galáxia durante bilhões de anos, até que o seu caminho se cruzou com o nosso. Claro que, como acontece com estes objetos estranhos, houve especulação sobre uma origem artificial. Mas vamos olhar para os factos. A trajetória, apesar de rápida, é perfeitamente explicada pela sua origem no disco espesso da galáxia. A suposta falta de químicos foi refutada por observações que detectaram vários gases. E o tamanho, que se pensava ser grande, confirmou-se que era um núcleo cometário bem pequeno. Portanto, o ponto principal é este. A história do 3i/Atlas é uma demonstração perfeita do método científico em ação. As ideias iniciais, mesmo as mais arrojadas, foram testadas com dados reais, de telescópios de ponta. E a evidência acumulada aponta esmagadoramente para uma origem natural, de um cometa. Resumindo, o 3i/Atlas é o nosso terceiro visitante interestelar confirmado e o mais rápido que já vimos. A sua química, dominada pelo dióxido de carbono, é muito diferente da dos nossos cometas. Ele é, muito provavelmente, um objeto super antigo, um sobrevivente dos primórdios da Via Láctea. E o mais importante de tudo, deu-nos uma amostra real do material que forma planetas noutro lugar do universo. No fim de contas, a melhor forma de pensar no 3i/Atlas é mesmo como uma cápsula do tempo cósmica. Ele carregou, através de distâncias imensas de espaço e tempo, a impressão digital química de um sistema planetário que nasceu e talvez até tenha morrido muito antes de a Terra sequer existir. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. O 3i/Atlas provou que estes mensageiros andam por aí. A sua descoberta foi uma mistura de tecnologia avançada e um pouco de sorte. Mas se este pedaço antigo da história cósmica nos encontrou, quantos mais não estarão a viajar em silêncio pela escuridão, cada um com a sua própria história para contar? A caça está apenas a começar.